Prezados irmãos, prezadas irmãs, Deus nos salve no amor e na luz. Que o Senhor Jesus, nosso Mestre amorável, nos envolva a todos com suas vibrações de serenidade, de equilíbrio e de compaixão fraternal. Jesus, quando aqui esteve há 2000 anos, tinha como objetivo apressar a evolução do gênero humano. Portanto, numa época bastante insólita, numa época em que a civilização terrena era cronicamente ignorante e avessa a qualquer tipo de manifestação religiosa que pudesse modificar aquele status dominante até a época. Naquele momento, o mestre se dispôs, mergulhou na carne e aqui veio com o objetivo de disseminar as luzes redentoras do seu evangelho de luz. Parte de sua tarefa, todos habituados à leitura dos evangelhos, sabem desse detalhe. Parte de sua tarefa estava relacionada com as curas, o alívio que o mestre sempre praticava com aquelas criaturas tão sofridas, tão carentes, que os seguiam pelas estradas da Palestina. A tarefa de curar era uma forma pela qual o mestre tentava captar a atenção, a simpatia dos circunstantes, para que houvesse maior receptividade aos seus ensinamentos. Muito embora reconheçamos hoje que o aspecto mais importante da vinda do Senhor era exatamente a cura das almas, a cura íntima de cada um de nós. Era o estímulo a que a criatura despertasse para a grande realidade da vida e pudesse exercitar um pequeno esforço no sentido de sua própria redenção. Pois bem, os ensinamentos morais de Jesus, eles eram feitos através de parábolas. Os evangelhos registram informações interessantes, mas a quantidade de parábolas se destaca. Não sei se os senhores sabem, a Boa Nova, ela contém mais de 50% de parábolas, porque esta era a forma preferida de um mestre transmitir os seus conhecimentos. O que é uma parábola?
só para relembrar. A parábola é uma narrativa curta, eivada de alegorias, e que tem sempre o objetivo de nos transmitir um ensinamento de ordem moral. É bem provável que naquela época a maioria daquelas criaturas que se concentravam em torno do mestre, buscando os benefícios materiais da cura física, que eu acho particularmente bastante natural, numa época em que a medicina era tão ainda recente, os procedimentos eram tão cruentos, era natural que o indivíduo acometido por uma enfermidade mais grave, uma enfermidade febril, infecciosa, ele se assustasse. E o recurso daquela gente paupérrima era se aproximar de Jesus e pedir a cura de suas mazelas, de suas enfermidades. Observem que habitualmente as curas aconteciam. Nós não temos um levantamento posterior daqueles que foram todos beneficiados com as curas fluídicas, magnéticas exercitadas por Jesus. Quando nós fazemos um estudo da terapia fluídica, nós costumamos fazer uma divisão. A terapia fluídica de superfície e a terapia fluídica de profundidade. Jesus, pelos seus méritos, pelo seu amor acendrado, ele conseguia com muita facilidade e rapidez emitir os seus fluidos harmonizantes de forma a exercer uma fluidoterapia de profundidade, que tocava lá a intimidade do perispírito, a intimidade do corpo espiritual, ativando os processos reativos, as defesas, modificando a constituição íntima das moléculas, reestruturando o DNA. E isto era possível porque se tratava do mestre. No mais, ele sempre dizia: venham a mim os que estão cansados, sofridos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E nós, na nossa condição de entendimento atual, nos comportamos da mesma forma que aquelas criaturas de há 2000 anos atrás. Uns anseiam a cura das enfermidades físicas. Volto a dizer, o que eu acho muito natural. Na condição de servidor da saúde, eu passei a vida toda lidando com as criaturas que ansiavam pela sua melhoria física, psíquica. Pois bem, mas o alívio dos sintomas, das agressões físicas, dos comprometimentos mentais, já é algo maravilhoso, porque demonstra a presença da misericórdia divina em nossas vidas, especialmente naqueles que alimentam a fé, a esperança e que aprenderam
a cultivar a prece como elemento de ligação com as altas esferas, com os espíritos superiores, os terapeutas espirituais, que se encontram sempre a serviço do Cristo. Pois bem, as parábolas, portanto, elas têm um significado muito grande na trajetória cumprida pelo nosso Senhor, o Mestre Jesus. Em Lucas, que fora médico, nós vamos encontrar no capítulo 15, versículo 11, uma parábola muito interessante, muito chamativa. Ela não é tão curta, mas eivada de ensinamentos. Porque, com o passar dos tempos, e esse talvez fosse dos objetivos do mestre, as suas parábolas seriam interpretadas de acordo com a época, com a cultura, com o desenvolvimento da inteligência, da consciência humana, de forma que hoje, bafejados pelas luzes doutrinárias, podemos fazer uma análise, um estudo de uma daquelas parábolas de Jesus. No caso, a parábola do filho pródigo. E procurar tirar ensinamentos, aquilo que vai nos servir como estímulo, sempre estímulo, porque o que não vem para estimular a nossa renovação íntima, a nossa modificação para melhor, não tem o valor esperado. Permitam-me, os irmãos, eu vou fazer uma leitura aqui da parábola do filho pródigo, de acordo com aquilo que Lucas nos legou. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A herança. A parte da fazenda, a herança. E ele repartiu por eles a fazenda. Então o pai repartiu a fazenda, partes iguais, e presenteou aquele que solicitou a sua herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, ou seja, a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu
e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o avistou. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aí veio o detalhe interessante. Vejam só. O filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Qual a reação do filho mais velho? Ele se indignou. E não queria entrar em casa. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Aí vejam o detalhe que a nossa irmã leu aqui na mensagem do nosso Emmanuel. Os dois detalhes. A prodigalidade. Pródigo, no caso, filho pródigo, significa aquele que desperdiça, aquele que dissipa os bens. Pródigo. E a avareza, o ciúme, o egoísmo, a inveja, são duas manifestações que se encontram mais adiante, porque ambas podem trazer-nos sofrimentos. Vejam bem, o início da parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, etc., e atendendo ao pedido do filho mais novo, cedeu parte da herança. Uma análise rápida, à luz da doutrina, sobre este aspecto.
O que podemos imaginar é que este pai da parábola é o Pai Celestial. É Deus. E Deus ama a seus filhos por igual. Não há separação. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Nós somos criados por Deus. Nós somos filhos de Deus. Independentemente da nossa evolução, da nossa maneira de pensar, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, da religião abraçada, da filosofia que sustentamos, nós somos filhos de Deus. E Deus nos coloca à mercê de dois princípios cósmicos que embasam a evolução da humanidade. Quais são estes princípios? A lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Todos nós trazemos esta potencialidade. Imagino aqui os senhores e as senhoras como se ressentiriam se estivessem sob um regime de força. Faça isso, faça aquilo, é hora de levantar, é hora de deitar. Blá, blá, blá. Ninguém gostaria. Porque é natural que nós, seres espirituais, aspiremos à liberdade plena que o Pai nos concedeu. O que aconteceu com o filho mais novo foi que, na vivência de seu livre-arbítrio, ele tomou a parte da herança e partiu para uma terra distante. Não era o Egito, não era a Síria. Qual o significado transcendental da questão? Ele partiu para outras realizações fora daquilo que determinam os mandamentos da lei de Deus. Ele afastou-se da lei divina, esta lei que todos nós recebemos quando de nosso processo criativo, esta lei que nos orienta o livre-arbítrio e que nos permite as mais diversas decisões no decorrer de nossa trajetória cósmica. Nós detemos o livre-arbítrio, é uma bênção misericordiosa do Pai. Ele não interfere na minha vontade. Eu posso fazer o que quiser, porém, assumo a responsabilidade dos meus atos. Se aqui, a res do chão, as criaturas não reconhecem esse detalhe, do ponto de vista transcendental, é um fato. Eu assumo a responsabilidade, por quê? Porque eu estou sob o jugo de uma segunda lei, que me ajuda no processo evolutivo, que ajuda a todos nós, que se chama lei de ação e reação. Então, o filho mais novo afastou-se da casa do pai e passou a viver dissolutamente. É o que acontece com qualquer um de nós quando nos afastamos da lei divina. Por quê? Somos tomados por impulsos inconscientes que nos levam a realizar atitudes, às vezes, animalescas. Observe o detalhe, que quando ele tinha fome, ele foi ter com os porcos e se alimentar-se dos mesmos mantimentos
que aquele cidadão oferecia aos porcos, a que ponto ele chegou? De devassidão. Comparou-se quase que com um animal. Então, de livre e espontânea vontade, ele dissipou os seus bens. Gastou com bebidas, provavelmente, com as coisas mundanas, levado por esse fascínio que nós temos pelos ouropéis da vida, e desgastou-se, e sentiu-se afetado, doente, enfermo, sentiu necessidade do aconchego do Pai, e a vontade de retornar à casa paterna. Foi no auge deste sofrimento que, num determinado instante, aquele jovem espírito se ajoelhou. É como se estivéssemos observando a cena ali, ao cair da tarde na Palestina, o sol poente, e ele elevou aos céus uma prece: Pai, eu pequei contra Deus. Não sou digno de ti. Pai, eu preciso retornar à minha casa paterna. Eu sinto a necessidade disso. Porque o impulso evolutivo, meus irmãos, ele pode demorar centenas de anos, milênios, mas ele nos leva ao encontro da luz. Uns cumprem essa trajetória de maneira mais rápida, outros mais lentamente, mas todos nós marchamos em direção à luz. E o nosso jovem lá estava, humildemente, reconheceu os seus erros, arrependeu-se, porque o arrependimento é necessário que ele aconteça, é necessário que ele exista. Diante do erro cometido, o arrependimento é o primeiro passo no processo da recuperação individual. Ele arrependeu-se de ter feito aquilo e pediu humildemente a Deus para retornar à sua casa paterna, a sua natureza abrangente, amorável, misericordiosa. Nós já passamos por tudo isso. Alguns ainda enfrentam tais situações. Quantos irmãos do caminho adentram aqui a nossa instituição, tomados pelo sofrimento, pela dor, pela tristeza, aflitos, totalmente desequilibrados, intensamente perturbados, acompanhados por uma verdadeira legião de espíritos obsessores, e vêm nos pedir um auxílio, vêm humildemente solicitar o retorno à casa paterna, e se reconhecem responsáveis, e se reconhecem autores da própria flagelação, do próprio estádio lastimável em que se encontram. Então, todo um trabalho de acolhimento fraterno é feito. É o nosso trabalho, é a nossa tarefa, na instituição e fora dela, porque no ambiente de trabalho, no clube que frequentamos, em qualquer que seja a localidade, sempre nos defrontaremos com alguém que necessita do apoio da mão amiga, da mão no ombro, da paciência de escutar o que a criatura deseja tocar para o meio externo.
Nem sempre se tem paciência de ouvir uma lamentação, um lamento. Nem sempre as criaturas têm a devida paciência, o que é lamentável. O Espiritismo, ele entra de mansinho em nossos espíritos. É uma espécie de vírus que vai se disseminando pelo nosso organismo espiritual, pela nossa consciência, invade o nosso campo mental, entra em contato lá com as inscrições divinas apostas por Deus, lá no íntimo do ser, e de repente nós nos sentimos desejosos de retornarmos ao abrigo do nosso Pai Celestial, porque distante dele nós não suportamos por muito tempo. O próprio sofrimento decorrente de nossas atitudes indevidas, o efeito subordinado às causas que nós criamos, mexem intimamente conosco. E a gente busca um lenitivo, um apoio, uma porta que se abra diante do nosso sofrimento e nos permita o reencontro com a casa paterna. E vejam vocês que esse retorno, ele é saudado pelo mundo espiritual com muita alegria. É uma alegria que eu ofereço aos meus mentores, aos meus guias, à minha parentela espiritual, que me acompanha no decorrer dessa travessia que é rápida. Eu só tenho um pouco mais de 70 anos e espero ainda ficar um pouco mais. Essa travessia é rápida, mas ela nos permite esse despertamento. Meus amigos, e assim as coisas acontecem. Quando nós chegamos aqui, por via reencarnatória, quando mergulhamos na carne, não pensem que é algo assim, ao Deus dará, um mecanismo fortuito da biologia, algo que acontece por acaso. Nós estamos cumprindo toda uma determinação elaborada pelos espíritos construtores. Segundo informação de André Luiz, são aqueles espíritos especializados na preparação de reencarnações. São verdadeiros cientistas, elaboram os mapas genéticos de cada um de nós. Às vezes, dependendo do mérito do indivíduo ou do espírito, ele é chamado lá no departamento para analisar o seu próprio mapa genético, o seu próprio mapa reencarnatório. E quando isso aconteceu comigo, é para vocês não se preocuparem, comigo. Eu tinha um amigo lá no departamento e cheguei para ele e disse, olha, melhora um pouco aí esse aspecto. Eu quero ser assim, uma espécie de um Tom Cruise, uma coisa, um Brad Pitt. Aí ele disse, é essa a sua vontade? Tudo bem, aguarda um tempinho que tu vais ver o que vai acontecer. E aconteceu isso. E eu estou tão feliz e tão satisfeito, porque hoje eu entendo, e nós temos que entender,
Nós somos aquilo que nós merecemos. Nós estamos naquele lugar, naquele local, naquela família que mantém ligações espirituais antiquíssimas conosco. Nós estamos enfrentando as situações, às vezes desagradáveis ou não, porque necessitamos desses desafios provacionais, para esmerarmos os nossos espíritos. Porém, do lado de lá, uma quantidade grande de amigos vem me acompanhando desde o momento em que eu reencarnei. Assim como está acontecendo com os senhores, com as senhoras aqui. Nós temos amigos, nós temos espíritos interessados no nosso sucesso, temos espíritos que estão torcendo pela nossa vitória. Meus amigos, nós não podemos decepcioná-los. Não é justo que isso aconteça. Toda a nossa parentela espiritual nos acompanha. Meus mentores, os mentores de vocês, somos visitados diariamente, a todo instante, por estes espíritos luminares, alguns. E nós os decepcionamos e afundamos fragorosamente quando nos afastamos de livre vontade da lei divina. Daí a parábola mostrar a necessidade que se tem de se renovar atitudes, de se reconstruir panoramas mentais favoráveis, porque esse esforço não é tão difícil. Não é tão difícil. A vontade, a boa vontade, é algo que nós devemos aprender a cultivar. Porque o indivíduo, na maioria das vezes, ele é uma criatura de má vontade, é um indivíduo muito birrento, muito irritado, muito complicado no relacionamento, porque quer. Porque quer. Eu conheço casos dentro de minha família de modificações da água para o vinho, de situações que nós não imaginávamos. Por que isso aconteceu? Ele está tão diferente, está tão amável, paciente, menos irritado. O que é que houve? Tornou-se espírita. Tornou-se espírita. O espiritismo é uma doutrina que nos estimula a modificação do padrão vibratório, do comportamento para melhor. Então, nós estamos tão felizes. No término da parábola, observem vocês que o irmão mais velho se sentiu tomado de inveja, de ciúme, quando percebeu que o pai recebia de braços abertos o pecador que retornava. Mas é assim que acontece. É uma festa, é uma alegria nos céus, é uma satisfação imensa dos nossos mentores, dos companheiros espirituais, quando eles percebem que nós nos modificamos e que assumimos uma atitude meritória diante da existência. Este ciúme, esta inveja, esta avareza, que ela jamais aconteça conosco. Sabe aquela situação em que um companheiro se dá bem num determinado setor, recebe uma gratificação a mais, uma promoção, uma posição de destaque, o indivíduo se sente magoado, injuriado.
É exatamente o que não deve acontecer, porque está fazendo o papel daquele filho mais velho da parábola, tomado pela inveja, pelo ciúme. E precisamos, à luz dos conhecimentos espíritas, estarmos atentos para esse detalhe. Enfim, aqui estamos para nos ajudarmos, para nos auxiliarmos uns aos outros. Enfim, aqui estamos para cultivarmos a fraternidade, para sermos compassivos, entendermos as limitações no exercício da tolerância. Eu sei que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Elas são lentas. Mas se houver vontade, nós vamos caminhar nesse sentido. Porque à medida que nós amadurecemos aqui, no campo terreno, nós percebemos nitidamente que estas modificações passam a nos ajudar a clarear um pouco mais a nossa psicosfera e a permitir que nos sintamos mais felizes por termos recebido do Pai a sua comiseração, a cota de misericórdia que cada um de nós necessita para que nos sintamos filhos diletos deste Pai querido que abençoa a cada um de nós. E que o Pai nos abençoe a todos neste instante. Que os espíritos queridos que aqui se encontram possam exercer uma terapia fluídica em cada um de nós, restabelecendo nossas energias, nossa vontade, nosso bom ânimo, melhorando as nossas condições de saúde, e que ao sairmos daqui, cada um de nós se sinta cada vez mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Muita paz.